algo interessante que Deus tem para nós hoje, né? Que Deus tem para a nossa vida. Mas tema da nossa mensagem é abrindo as portas do céu, mas no papel da igreja. Como que a igreja abre as portas do céu? E por que a igreja acaba sendo uma porta do céu na terra? A gente vai ver um pouquinho desse propósito de Deus na nossa vida. Então, Colossenses 4, quem achou, diga amém. E a gente vai ler o versículo 5 e o 2, versículo 5 e o 6, que diz o seguinte: andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo, e a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Amém? Vamos ler de novo para a gente memorizar esse texto. O versículo 5, o versículo 6, eu vou ler na minha versão, você vai ler na sua versão, ou se tem no Data Show também. Vamos lá, 1, 2, 3 e... andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo, e a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Amém? Coloca a mão no seu coração, faça essa oração de fé comigo, fala assim: Senhor Jesus, que nesta noite o meu coração venha ser uma terra boa, uma terra pronta para receber a tua palavra, e que esta semente venha germinar, nascer, crescer e gerar fruto do teu Espírito Santo sobre a minha vida. Amém? Você crê nisso? Amém? Então vai acontecer, porque se a gente crê, a gente fala, e quando a gente fala, acontece. Porque aquilo que nós falamos se materializa. Se a gente muitas vezes fala muita maldição, fala muita porcaria, aquilo que a gente está falando vai se materializar. Mas se a gente fala muita bênção, fala muita vitória, fala muita conquista, fala muito temor, fala muito louvor, aquilo que a gente fala vai se materializar, porque primeiro tudo acontece primeiro no reino espiritual, tudo acontece primeiro no poder da palavra. Lembra? O próprio Jesus é o quê? O verbo. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Está falando que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Quem é a palavra? Jesus. Quem estava com Deus ali na criação? Naquele momento da criação ali, Deus sempre falava para mais um, falava assim, ó, façamos, né? E Deus falava, Deus disse, haja luz. Deus disse, haja separação entre trevas e luz. Deus disse, haja o firmamento. Deus disse, haja. Só no final que ele fala assim, ó, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, do cuidado especial com Deus, no poder da palavra, aquilo que a gente vai falar vai acontecer. Mas e o propósito de Deus na igreja? Quando a gente entende, Senhor, como que eu posso falar que a igreja vem de uma forma interessante, abrir as portas dos céus? Porque, gente, como igreja, nós não temos somente a missão de fazer alguma coisa, mas nós temos a autoridade de abrir e manter essas portas da salvação. A igreja tem um papel. Eu vou falar uma coisa para vocês: a grande desgraça acontece num país, numa nação, porque quando a igreja deixa de influenciar. Pastor, é a igreja de Cristo? Sim, mas quando a igreja deixa de influenciar, quando a igreja cai no descrédito, o que acontece? Aquilo não tem mais relevância e acontece as grandes desgraças. Eu tive uma experiência literária muito interessante essa semana, né? Eu fiz algumas pesquisas e essa semana, de repente, para alguns aí vai ser, até não sei o que o pastor está falando, né? Mas eu vi numa pesquisa, numa resenha, toda a vida de Confúcio. Quem aqui já ouviu falar de Confúcio, o grande pensador chinês? Tá. Fizemos a resenha de Confúcio, né? E eu vi que Confúcio morreu com 52 anos, né? Com 62 anos, né? Com 72 anos, é que tem 3 sequências. Confúcio morreu com 72 anos, morreu muito novo, é o maior influenciador
da China, dos chineses, é o camarada mais lido na China, 2 bilhões de pessoas na China, e ele morreu reconhecendo que ele não ia influenciar ninguém, mas os pensamentos desse homem influenciou. Tá. Eu fiquei impressionado com isso, só que aconteceu outra coisa. Ele influenciou muita coisa. Aí depois eu fiz uma resenha de Napoleão Bonaparte. Todo problema, mas para mim descobrir Napoleão, eu tinha que pegar toda a Revolução Francesa. Inclusive, você lê um jornal, por causa da Mariana, né? Não é nem a Mariana, como é que é? Brumadinho, né? Que antes era Mariana, agora Brumadinho. O jornal só está falando disso. Você liga o jornal, só está falando disso, né? E é importante. Mas vocês não estão sabendo que lá na França está acontecendo quase que uma guerra civil já. O povo se rebelou contra o governo, o povo está revoltado porque começou a subir imposto, os imigrantes tomaram conta do negócio lá e não tem mais jeito. E aí, para mim descobrir, eu tinha que descobrir por que aconteceu, né, a chamada queda da Bastilha, por que aconteceu toda aquela desgraça. E aí eu fui vendo todos os... Gente, é muita desgraça, é muita morte. Se a gente pegar a Bastilha e pegar Adolf Hitler, é porque foi em maior número, mas a Bastilha foi muito mais cruel que eles fizeram com as pessoas. Só que acontece algo interessante, porque a França era um país cristão, grandes pensadores, grandes missionários eram crentes franceses e ingleses. E o que acontece ali? A igreja perdeu o poder, a igreja perdeu a confiança. E aí chegou um ponto que a igreja perdeu tanta confiança que eles fizeram o seguinte: naquela época era só padre, né? Não tinha pastor. Depois que os pastores começaram através da Alemanha e através da Alemanha e também da Inglaterra. Mas eles falaram assim: olha, a culpa é da igreja, porque a igreja caiu no discreto. Eles mandaram matar todos os padres e botar fogo em quase todas as igrejas, e destruíram muito material teológico da época, e ao ponto que eles ficaram tão revoltados com a igreja, que eles mudaram o nome das ruas. Eles tiraram tudo onde tinha nome de heróis da Bíblia, né, de santos da igreja. Eles mudaram o nome das ruas de todo mundo. Falou: está proibido agora. E aí eles sentenciaram a morte. Quem for a favor da igreja não pode mais. Até o nome das ruas. Não, para piorar, eles mudaram até o calendário, que era o calendário cristão que era seguido na época. Eles mudaram o calendário, porque nós seguimos o calendário cristão. Eles mudaram o calendário, sabe por quê? Eles fizeram um calendário novo para fazer o quê? Para que a partir da libertação do povo, a libertação do povo era que começasse o primeiro ano. Eles chegaram a uma loucura total. E o pior, sabe o que eles fizeram? Eles fizeram tiraram a semana de 7 dias e colocaram a semana de 10 dias, entendendo? Gente, é isso que eu estou falando para vocês. Eu fiquei tão impactado, entendendo? Que se falar aqui, fazer as perguntas aqui, eu memorizei tudo. Eles fizeram a semana para 10 dias, para não ter o domingo, para as pessoas não descansar no domingo. Sabe por quê? Porque a igreja perdeu a relevância naquela nação. O povo tomou o poder e falou assim: não, agora é o povo que manda. E quando o povo manda, quando todo mundo manda, gente, o negócio vira uma desgraceira. Essa é a verdade. Quando todo mundo quer mandar, todo mundo quer fazer do seu jeito, todo mundo faz de cada um, se perde a noção, se perde o controle, e Satanás vem e faz a festa. Quando a igreja perde a autoridade, acontece a mesma coisa. Quando a igreja perde a autoridade, seja num bairro, seja numa cidade, seja uma nação, quando a igreja cai no descrédito, Satanás vem, a carnalidade vem, e a liberdade, entre aspas, não, agora nós somos livres, vira libertinagem, e vem a desgraceira total, e vem morte e destruição. Então, a igreja, sim, né? Só vou até aí, tá? Tá joia? Só para essa parte que eu aprendi, né? Fora as outras coisas que foi muito interessante o que eu pesquisei. Foi quase 40 anos foram uns 10 anos de Bastilha, e depois Napoleão veio, aproveitou e fez mais 21 anos de total desgraça, de morte e destruição total. Até na época afetou o rei, né, de Portugal, que era imperador também do Brasil, que teve que fugir de lá e vir para o Brasil.
Mas a igreja perdeu o controle. Eu estou trazendo essa ilustração para você, por quê? Porque nós temos que entender que a igreja faz a diferença. Por isso está falando aqui, andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. Por que eu estou falando para você? Quem que está de fora? É as pessoas que estão de olho em nós. É muito simples. As pessoas estão de olho em mim e em você. O Alex é policial, e ele está lá. Você está pensando que os irmãos, os policiais que não são crentes, não estão de olho nele? Você que é funcionário numa escola, você está pensando que não tem alguém de olho em você? Você que trabalha numa empresa e você fala que é de Jesus, você não acha que tem alguém lá de olho em você? Para filtrar você, para saber se você está dando um bom exemplo ou não? Não quer dizer que nós temos que fazer isso porque as pessoas estão de olho, não. Nós temos que fazer para que a luz de Cristo venha sobre nós. E por isso que ele fala, olha, andai em sabedoria como os que estão de fora, remindo o tempo. Daqui a pouco vamos falar sobre essa parte de remir o tempo. Mas ele fala no versículo 6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com um sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Fala, sim, de algo importante que nós vamos ter que continuar tomando cuidado em 2019. Temos que tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Temos que pedir sabedoria a Deus para aquilo que a gente fala. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Estamos num momento onde todo mundo fala de tudo, né? Pega o WhatsApp, xinga todo mundo, fala palavrão, né? Aí liga a televisão, ainda está moderado e depois, mas a internet não tem mais controle, todo mundo fala o que quer para quem quer. Nunca se teve tanto processo na justiça por causa de rede social. Nunca se teve tanto processo na justiça. Nunca deram tanto trabalho para juiz, para advogados. Os advogados estão felizes, né? Porque o advogado fica na felicidade porque vê, vai dar para processo, vamos processar, né? Vamos fazer um processo aí, né? Esses dias mesmo, um irmão daqui de Paraná, inclusive hoje eu vi ele, uma desembargadora do Nordeste, moveu um processo contra ele aqui, entendendo? Porque ele postou um negócio lá, entendendo? E ela viu, deu print, ela nem conhece o rapaz, ela viu, deu print e abriu um processo contra ele lá no Nordeste. Aí chegou aqui, né, o irmão estava falando, pastor, nós tivemos que fazer essa parte aqui jurídica, porque essa postagem que esse irmão fez, é uma postagem que está no mundo todo, que denegria uma pessoa. Mas ela escolheu esse irmão, essa pessoa que só fez, sabe o quê? Ele só compartilhou, só pegou aquela página e compartilhou na página do Facebook dele. E a desembargadora queria um processinho muito bom em cima dele. Então, até nisso a gente tem que tomar cuidado muitas vezes, se muitas vezes a gente compartilhar alguma coisa, entendendo? Quando a gente vê aquilo dá processo para nós. Por que eu estou voltando sobre isso? Sobre a questão para a gente andar com sabedoria. E aí, quando fala que a nossa palavra tem que ser temperada com sal, eu lembro de um exemplo muito bom do pastor Silmar Coelho, quando ele fala do tempero do sal, né? O sal, quando Jesus fala assim, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Se vocês não fizerem a diferença, o sal é para dar o sabor, é para dar a diferença, né? Quem aí gosta, né, de comer uma coisa sem sal? A gente já está, só alguém que está doente, né? E está passando por mais, nada melhor do que o sal para ele dar o sabor. E se o sal passa também, ultrapassa o sabor. Mas o sal, ele é para ser medido de forma certa, ser passado de forma certa. E isso vai fazer a diferença. Então, eu e você somos igreja. E nós, como igreja, temos que entender que a igreja é a porta do céu aqui na terra. Então fala comigo, a igreja é a porta do céu aqui na terra. Amém? Nós não podemos, irmãos, ficar isolados, não tem como a gente viver isolado, viver alienado, viver distante, né, das pessoas que ainda não tiveram uma experiência e não tiveram um encontro pessoal com Jesus. Você pensa que não, mas sempre você vai encontrar alguém sedento de Deus, sempre você vai encontrar alguém necessitado. Eu sempre falo o quê? Que a necessidade ela gera oportunidade. Essa é a verdade. A necessidade ela gera essa oportunidade
oportunidade para nós. Eu tenho que pensar nisso, eu não posso ficar alienado. Eu tenho uma missão como igreja. Olha, muitas vezes, gente, olha, eu não sei como que a gente pensa, porque muitas vezes a religiosidade, né? Jesus nenhum momento falou para a gente ficar dentro da igreja e esperar as pessoas chegarem. Nenhum momento. Jesus falou que a gente tem que ir. Lembra que falou? Ide e fazer discípulos. Vão. A gente tem que ir. A gente não pode. Eu sei que existe algumas igrejas aí que falam assim, ó, a igreja está aberta, a porta está aberta, quem quiser que entre. Faz sentido no que eu estou falando? Sim, porque a igreja é a porta. Mas, eu estou falando da estrutura do prédio. Mas nós como igreja, nós só fazemos a diferença quando a gente entende o que é o ID. Então, pastor, o que você está querendo dizer com isso? Se nós entendemos que remirmos o tempo, vamos pensar que você já imaginou, vamos fazer só uma analogia aqui, se a gente imaginar que este é o último ano da IMUB aqui do presidencial, é o último ano das igrejas, né? Vai sair uma lei aí, gente, a partir de dezembro, eu vou pegar 3 exemplos, a partir de dezembro do ano que vem, né? A partir de 31 de dezembro, todas as igrejas serão fechadas, e será proibido pregar o evangelho, será proibido louvar o Senhor nas ruas, será proibido, eu quero ver qual vai ser a reação de irmãos, dos irmãos e da igreja, dos pastores e dos líderes. Vamos pensar que também, se a gente tiver uma plena convicção, aonde o jornal chega e não é impossível isso acontecer, tá, gente? Não é, porque não é impossível. Os jornais falam, olha pessoal, eu quero avisar toda a população mundial, que até 31 de dezembro de 2019, um meteoro de proporções gigantescas vai atingir a Terra. Um meteoro está caminhando e nós não temos como fazer para segurar, e agora não sabemos aonde ele vai cair também, mas aonde ele vai cair vai ter uma destruição espetacular, semelhante à última que destruiu todos os dinossauros e matou todos os dinossauros. E nós já estamos avisados, né? E aí? Qual vai ser a reação da igreja? Qual vai ser a minha reação, até como pastor? Qual vai ser a sua reação como líder de célula, como pai, como servo de Deus? Qual vai ser a reação se soubermos verdadeiramente, estamos com os dias contados? Por isso falando, remindo o tempo. Esse remir o tempo é sondar, aproveitar o tempo, entender. Eu admiro muito a pastora Ludmila Feber. Por que a pastora Ludmila Feber? Porque o médico deu 6 meses de vida para ela. O câncer já lastrou, já fez tratamento, 6 meses de vida. Ela falou, então tá bom, 6 meses de vida, eu vou continuar cantando. Já passou mais 6 meses, ela está cantando. Já passou mais 6 meses, ela está cantando. E é interessante, aonde essa mulher vai, ela não deixa de cantar. E aí, como agora tem a rede social, ela posta a palavra de Deus todo dia, ela está pregando todo dia. E ela já falou, olha, enquanto eu tiver um fôlego de vida, eu vou pregar, eu vou para a igreja, eu vou evangelizar, eu vou falar de Jesus para as pessoas. E nós, com toda a saúde que nós estamos tendo, o nosso foco está onde? Isso que eu estou falando para vocês. Então, quando a gente percebe que o tempo está acabando, aí a gente tenta remir esse tempo. Então, não tem mais jeito. Olha para esta igreja aqui do presencial como uma porta, né? Como uma porta mesmo assim, que vai fazer a diferença. Porque tem um pensamento que é muito interessante. Vou falar uma coisa para você que é muito interessante o pensamento. A igreja, vamos pensar aqui, que aqui está a igreja. Fala nisso, irmão, vocês estão gostando da nova parede agora? Está melhor assim? Até eu achei estranho quando eu cheguei ali e falei, gente, né? Mas calma que o novo projeto já está pronto já. Se Deus quiser, no final de semana está pronto. Então tem um problema, é como se nós estamos numa ilha, é como se a gente está numa ilha, entendendo? Na ilha, a ilha fica assim, ó, queria tanto, depois uma hora mostrar uma ilustração para vocês muito legal. A pessoa está aqui na igreja, né? Pensando assim, ó, gente, por que não está vindo visitante na igreja? Mas ninguém está vindo nessa igreja, né? Por que ninguém está vindo? Eu até coloquei aqui, ó, por que aquelas pessoas nunca vêm nas nossas reuniões? Aí, as pessoas estão lá do outro lado olhando e falam assim, gente, por que aquelas pessoas nunca falam com a gente, nunca chamam a gente para fazer reuniões, né?
problema não é só da igreja, da pessoa que não cumpre o papel dela de vir. O problema é que a igreja também não cumpre o papel dela de ir. Então, os dois acabam errando. Aquela pessoa não vem, porque ninguém vai chamar, e a igreja também não vai atrás para tentar trazer, porque fica assim, não, mas eu já fui, eu já tenho muitos problemas e está difícil para mim, né? Muitas vezes, a gente tem tanta ferramenta, né? Será que nenhuma delas pode ser tão eficaz? Eu vou falar a melhor ferramenta que a igreja tem hoje, para gerar, agora eu vou falar importante para você, fala comigo, relacionamentos. Fala mais uma vez, relacionamentos. Está aqui, essa é a melhor maneira, por incrível que pareça. Você pode se transformar uma pessoa totalmente isolada, com esse aparelho aqui, mas você pode também se transformar numa pessoa totalmente bem relacionada, com esse aparelho aqui. Entendendo? Relacionamentos, as coisas estão mais difíceis? Estão, gente, é incrível, eu faço uma lista das minhas atividades, das visitas que eu tenho que fazer, do discipulado que eu tenho que fazer durante o dia, e quando eu chego em casa eu fico irado, eu fico com a ira santa, né? A Josi é que sabe disso. O que foi você está bravo? Eu estou bravo porque eu não consegui fazer tudo o que eu precisava, eu não falo nem que eu tenho o que eu queria fazer, não, eu estou bravo porque eu não consegui fazer tudo o que eu precisava fazer hoje. E eu acordo todo dia, irmãos, 4h45 da manhã eu estou de pé. 4h45 da manhã eu estou de pé. E eu fico irado que quando chego em casa eu não consegui fazer todas as coisas que eu precisava fazer, né? E aí eu brigo com Deus, né? Aí essa semana, né? Eu falei, gente, tanta coisa que eu tenho que fazer, tanta coisa. Aí Deus falando assim, tá bom, mas e se você cair numa cama? E aí, você vai reclamar do quê? Pare de reclamar, Josi. Pare de reclamar. Eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Remindo o tempo, né? Os relacionamentos vai ser a melhor maneira, gente, da gente conseguir fazer o papel da igreja ser a porta do céu. Tem alguma coisa que a igreja tem que fazer e que nós somos essa ponte da igreja. Lembra aquilo que eu já falei para vocês aqui, que uma vez o seu Wilson, alguém de vocês lembra do seu Wilson, que foi vigia lá da Imub Imigrantes, muitos anos, e uma vez, o seu Wilson falou para mim assim, Josias, essa igreja já passou tanta gente, e tem um monte de gente desviada, se fosse todo mundo que passou por essa igreja ficasse, era um estádio isso aqui, né? Por que as pessoas entram na igreja e saem? Entra por uma porta e sai pela outra. Aí eu olhei para o seu Wilson, isso aí eu falei para ele, tem mais de 10 anos, que ele já partiu com o Senhor, já, há muito tempo. E eu falei assim, seu Wilson, o papel da igreja não é estar cheia de gente. O papel da igreja é pregar a palavra. O sonho de todo pastor, e até Deus, o sonho dele é que as igrejas estivessem cheias, que as pessoas estivessem buscando, que as pessoas estivessem adorando a Ele, mas a igreja não chega nesse limite para impor com que verdadeiramente o seu membro seja cativo e fiel, porque ela não vai cumprir o papel de igreja, ela já vai sair do propósito, porque a igreja, ser crente é livre-arbítrio, servir a Deus é livre-arbítrio, né? A pessoa chegou e falou, pastor, assim, pastor, eu estou muito, Deus não me ama, e o pastor falou assim, mas por que, irmão, que Deus não me ama? Deus não me ama porque, se Deus me amasse, o fulano não tinha me largado, fulano não tinha me largado, me abandonado, meu namorado não tinha terminado comigo. Aí o pastor olhou e falou assim, mas meu irmão, o que é que Deus tem a ver com isso? Algumas outras pessoas podem falar isso. Tiago Brunet fala um exemplo disso aí. Mas deixa eu dar só uma frase sobre isso aí. Deus te ama sim.
Ele não é obrigado a te amar, mas Ele te ama. E a Bíblia fala que Deus nos ama com um amor, é um amor que não tem fim, é um amor, Ele nem pode negar esse amor. Esse amor que Deus tem por mim e por você é tão maravilhoso, é tão sobrenatural, é tão inexplicável, é tão incomparável, que Ele não pode negar a si mesmo. Deus não pode negar a si mesmo, porque Deus é amor. Se tem uma coisa que Deus não pode deixar de fazer comigo, contigo, é de te amar. Só que aquela pessoa que você ama e não te ama, ele não é obrigado a te amar. O namorado que terminou com você não é obrigado a te amar, porque é livre-arbítrio. Você pode amar a pessoa ou não. Pode separar ou não. Pode arrumar outro ou outra. Lembrando que cada um, conforme as suas atitudes, vai se resolver com Deus depois. Que a gente sabe o propósito do casamento, que Deus tem para cada um. Mas você não pode obrigar alguém a te amar. Ou falar que Deus não te ama porque seu namorado ou sua namorada largou de você, seu marido porque largou porque não te ama. Não, ele não é obrigado. A pessoa não é obrigada a te amar, que ela tem um livre-arbítrio. Vai acertar com Deus cada um. Agora Deus não. Deus, nem se Ele não quiser, Ele não consegue. Porque Ele é amor e Ele não pode negar a si mesmo. E aí por isso a porta do céu se transforma entre, que eu falei, a porta da igreja, por isso, que as pessoas vêm, elas atravessam, elas entram para a igreja, elas recebem o amor de Deus, mas na maioria das vezes elas não querem esse amor. Como muita pessoa que você já amou, mas a pessoa não quer o seu amor. Como um pai que ama o filho, que quer o melhor para o filho, mas o filho não quer esse amor do pai. E você vai fazer o quê? Por quê? É o livre-arbítrio. O papel da igreja é o que ela tem que fazer: pregar a verdade, pregar o arrependimento, pregar. Pastor Hernani Santos está falando isso. Falou, gente, nós temos que tomar cuidado, porque senão tem igreja agora que virou uma moda. As igrejas só não é mais nem igreja, é só coaching, né? Só coaching gospel, né? Coaching espiritual, né? Só são palestras, e é bom, não é ruim isso, né? Só são palestras de autoajuda, gospel, de autoajuda espiritual, mas não se fala mais de arrependimento, não fala mais de pecado, porque se falar de pecado, alguém já vai gravar o vídeo, já vai colocar na internet, já vai vir um processo contra o pastor ou contra quem está pregando, entendeu? Mas a igreja tem que pregar o arrependimento. O papel da igreja é pregar o arrependimento. O papel da igreja é pregar a verdade. O papel da igreja é pregar o amor. Esse id, ele tem a ver com guiar, cumprir uma missão. Mas para isso nós temos que entender que nós temos que ter um evangelho integral. Aí sim, a igreja é essa porta. Amém? A igreja é essa porta. Palavra tremenda. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, versículo 16. Mateus capítulo 5, versículo 16. Já estou terminando. Quem achou, diga amém. E diz o seguinte: assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Algum texto você: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Por que Jesus estava falando isso lá em Mateus 5,16? No texto anterior, ele falando isso. Porque senão a gente fica assim: pastor, funciona ou não funciona o negócio? É ou não é? Porque, gente, a gente fica com medo muitas vezes de falar, achar assim, não, a pessoa, isso é um orgulhoso, fulano é um soberbo, né? Fulano fica falando que Deus fez isso, que Deus fez aquilo, né? Ele fica humilhando os outros irmãos, ele fica rebaixando os outros irmãos, ele fica testando a fé dos outros irmãos. Sério, irmãos, sabia? Tem muitas vezes que quando o irmão vai dar o testemunho aqui na frente, ao invés da igreja se alegrar, muitos irmãos olham assim e falam: não precisa disso não, irmão, está exagerando, para. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Ao invés dos irmãos se alegrar, ao invés do irmão falar, que bom, tal. Não. Por quê? Porque funciona muito simples, irmãos. O orgulho é para quando a pessoa é glorificada. Aí é orgulho, quando a pessoa é glorificada. Agora a fé é quando Deus é glorificado.
Então é totalmente diferente quando fala assim: assim brilha a vossa luz, resplandeça a luz de Cristo em vocês, para quando as boas obras de vocês serem vistas, o nome de Cristo é glorificado. Essa que é a diferença. Quando alguém olha para você e fala: não, aquele é servo de Deus, aquela é uma serva de Deus. Nós não estamos exaltando a pessoa, na verdade nós estamos exaltando Deus. Aquela é uma serva de Deus, aquela não, ela faz, pode ser que ela nem faça, mas a luz dos homens, aquilo que a gente faz, vai resplandecer em nós, porque a Bíblia fala, quanto mais a gente mandar a glória para o céu, a Bíblia fala que a glória dele vai resplandecer em nós. Por isso está falando aqui claramente, lá em Mateus 5,16, olha lá na sua Bíblia, mas tem um texto antes, que ele fala claramente o seguinte: olha, vocês são o sal da terra. Se esse sal for insípido, como é que o negócio vai ser feito? Como vai salgar? Não presta para mais nada senão para lançar fora. Aí ele fala assim: vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Tá bom, pastor, como é que você prova isso? Irmãos, eu vou falar a melhor prova de alguém, quando a gente fala que é a luz do mundo. Quem é que de repente já está aqui e teve essa experiência de alguém chegar e falar assim: rapaz, você é crente? Você é pastor, você vai ser... você tem essa experiência. Alguém olha para você e fala assim: você tem uma cara de crente, não tem como negar, você é crente. É a luz de Cristo resplandecendo em nós. E muitas vezes a gente nem está tão crente assim, né? Muitas vezes o cara está desviado, né? E ele encontra alguém e o cara fala: você é crente? E o cara fala assim: não, eu já fui crente. Então cria vergonha na sua cara e volta para Jesus. Teve muitos testemunhos similares a isso, porque a luz de Cristo resplandece em nós, e Deus vem sobre nós fazendo essa diferença. Aí, igreja, entenda, você é a porta do céu, você é a porta do céu, você é o ponto de contato, você é a forma dessa pessoa chegar, se encontrar com Deus. Eu perdi meu número de celular, o ano passado eu caí num golpe, porque o golpe, eu não sabia que poderia cancelar o plano, cancelei o plano, descobri depois, perdi, quando fui atualizar, mas a sorte é que eu salvei todos os meus 1.700 contatos, eu salvei tudo no e-mail, né? Então eu tenho 1.700 contatos no meu celular. Então agora o que eu estou fazendo? Eu estou pegando todos os meus contatos, né? E eu estou mandando: eu sou o pastor Josias, anota aí meu número e tal. E eu estou tendo uma experiência muito jóia, porque eu estou conversando com irmãos que tinha anos que eu não conversava com eles, entendendo? Eu estou conversando de novo com alguns irmãos que tinha anos que eu não conversava, que nem não são da igreja, são pastores de outro ministério, ou já passaram por essa igreja, nós batizamos essa pessoa, está em outra igreja, casou, está em outra cidade. Então eu estou buscando de novo, falei: Jesus, que legal, estou reativando o relacionamento com esses irmãos, e tem sido muito bom. Reativar relacionamentos, a igreja tem que fazer isso, essa ponte, nós temos que fazer essa ponte entre Cristo, entre a salvação, entre as pessoas que precisam de uma palavra amiga. Então, o que eu preciso fazer para ser e para entender que eu sou o sal da terra, que eu tenho que remir o tempo? Eu tenho que entender que a igreja é a porta do céu. Quem é a igreja? É o prédio? Não, sou eu e você. Isso é que vai fazer a diferença. Vou falar a última coisa para você, que parece que é uma coisa louca, mas você sabia que as pessoas aceitam e ouvem melhor a mensagem quando a mensagem vem de um amigo? Eu sempre falo que aquele que ganha os seus próprios parentes para Jesus é muito bom, né? Você é muito bom de palavra, de evangelho, quando você ganha seu próprio parente para Jesus. É igual vendedor, né? O vendedor que consegue vender um negócio para o seu próprio parente, né? Entendendo? Ele já é um excelente vendedor, né? É um excelente vendedor. E você conseguir pregar para o seu irmão. Eu conheço pastores que são grandes homens de Deus, são pessoas que Deus usa para cura e libertação, mas ele não consegue ganhar o pai dele para Jesus até hoje. Não consegue ganhar o pai, não consegue ganhar a mãe, não consegue ganhar os irmãos tudo desviado, ou tudo, nunca quiseram ser crente, e ele ganha centenas de pessoas para Jesus, mas não consegue ganhar os próprios parentes, né? Por quê? Porque é difícil, porque muitas vezes é mais fácil a gente ganhar os nossos amigos, pessoas que estão ao nosso lado, que estão buscando